Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite! Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e junto com o professor Jerônimo Tibuchi, apresentaremos o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Excepcionalmente, no encontro de hoje, o professor Clayton Hillig não estará conosco. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes do Temas Emergentes. Hoje, a nossa conversa é com a professora Ivete Souza da Silva. Seja bem-vinda, Ivete. Professora adjunta na Universidade Federal de Roraima, lotada no curso de Artes Visuais. É formada em Pedagogia pela UFSM, mestre em Educação e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. É pós-doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do grupo de pesquisa Cruviana, Educação, Arte e Intercultura. Coordenadora pedagógica do Programa de Extensão LAPECA, Laboratório de Práticas Educativas e Criação em Arte. Professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha Educação e Processos Inclusivos e colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, da linha Literatura, Artes e Cultura Regional. Tem desenvolvido pesquisas na área de Educação Intercultural, Ensino da Arte, Antropofagia Cultural Brasileira e Bordados. Seja bem-vinda, professora Ivete. Professora Ivete, seja muito bem-vinda. Nós temos uma pergunta inicial que dá título ao nosso programa. Então, Ivete, o que te move? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista com vocês, agradecer a acolhida aqui e dizer que para mim é uma honra, um prazer muito grande estar de volta a casa, né? A UFSM foi a casa que me formou e que até hoje me oferece régua e compasso para eu seguir nas minhas lidas pedagógicas de professora e de pesquisadora. E o que me move, eu acho que é o amor, né? O amor à minha família, né? Que é uma parte de mim, aos meus filhos, que representam, né, a possibilidade de uma sociedade, um mundo diferente e melhor. O amor à minha profissão, o amor às coisas que eu faço, né? Porque sem o amor a gente não se movimenta. Eu acho que é isso, o amor. Perfeito. Uma segunda pergunta, igualmente forte. Quem é a Ivete? A Ivete é uma mulher em construção, né? De 40 anos. E eu digo que a Ivete é uma mulher teimosa e corajosa, né? Que atravessou o Brasil, saiu do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul e foi para Roraima, né? Extremo norte do país. E uma mulher sempre em busca, né? Em processo, aprendendo a viver, aprendendo a trabalhar, né? A ser gente, a ser educadora. Professora Ivete, conte-nos um pouquinho da tua trajetória como professora de São Cepé a Roraima. Fale um pouquinho dessa trajetória. Nossa, eu nasci no município de São Cepé, né? Mas eu me criei no interior.
que é, o distrito de São Cepé, localidade de Mata Grande. Então, os primeiros 16 anos da minha vida eu morei nessa localidade, né? Que é muito pequena, não sei precisar o número de habitantes, mas muito, muito pouco. E depois eu fui para Santa Maria com o meu primeiro filho, o Marcos Geliel, que nasceu em Santa Maria. E em Santa Maria eu concluí o meu ensino médio, fiz a graduação, né, em pedagogia e segui aí o mestrado e o doutorado, sempre com a orientação, desde a graduação, do professor Valdo Barcelos, né, professor no Centro de Educação, grande amigo até hoje. E antes mesmo de concluir o doutorado, eu comecei a fazer concursos e ver possibilidades, né, de atuação profissional. E o norte me despertou, né? Em algum momento, a região norte me despertou pelas oportunidades que se tem lá. Eu conheci Roraima, então, num primeiro momento, num concurso que eu fiz, um concurso para a Universidade Estadual, no qual eu não passei, né? Não fui aprovada, mas isso me deu possibilidade de retornar como uma professora, como coordenadora do curso de pedagogia da instituição Estácio atual. Então, antes mesmo de concluir o doutorado, eu já tive, né, a oportunidade de ser professora e coordenadora do curso de pedagogia da faculdade. E lá eu fiz o concurso para professora da Universidade Federal de Roraima e escolhi ficar por lá, né? Então, estou até hoje. É um movimento bastante... Claro que o que eu contei é muito resumido, né? E estar lá também tem muitos movimentos, né? Movimentos de conhecer o local, de me adequar ao local, né? É um processo intercultural, sair do extremo sul para o extremo norte. Professora Ivete, o Brasil é um país diverso, possuindo hábitos e costumes diferentes em cada estado. Rio Grande do Sul e Roraima, além das temperaturas diferentes, possuem culturas distintas. Como foi sua adaptação em Roraima como uma migrante? Difícil. Eu estava, na época, como eu falei, fazendo doutorado, né? E na minha pesquisa de doutorado, eu estava tratando da temática sobre antropofagia cultural brasileira, né? E pensando as contribuições de Paulo Freire, Augusto Boal, Hélio Oiticica, numa perspectiva intercultural de educação. E tudo que eu falava era sobre as diferenças, sobre a interculturalidade, né, do Brasil, sobre, né, essa diversidade enorme que nós somos, e sobre o respeito aos diferentes, né, respeito ao estrangeiro, sobre o acolhimento. E quando eu cheguei lá, eu era diferente, né? Eu era estrangeira, eu era a estranha. E por mais que eu estivesse no meu país, eu não era entendida sempre que eu falava, sempre que eu me expressava, né? Porque nós temos expressões diferentes, né? Formas de se relacionar diferentes. Então, às vezes eu não era entendida, às vezes eu não entendia, eu precisava fazer com que as pessoas repetissem várias vezes a mesma coisa para eu poder entender o que elas queriam, né, falar. Foi um processo muito difícil, assim, de adaptação e também, né, de revisita aos meus próprios referenciais, porque eu comecei a repensar tudo aquilo que eu estava escrevendo, tudo aquilo que eu estava produzindo, né. O estado de Roraima, ele é um estado, né, de muitos sotaques. E a cidade de Boa Vista, a capital do estado, ela, né, principalmente é uma cidade de muitos sotaques, porque a gente é uma cidade que tem migrantes de diversas regiões do Brasil, de países vizinhos. Então, essa sonoridade também era diferente para mim, né? Porque o Rio Grande do Sul, a gente tem aqui o nosso sotaque, é muito
né, muito mais presente em todos os espaços que a gente tá, né? E às vezes vem um sotaque diferente, mas lá, assim, são vários sotaques, né? Então foi uma adaptação que não foi fácil, mas que me movimentou a rever a meu próprio estudo, né, teórico, as próprias teorias, e me movimentou também, né, as pesquisas, as novas pesquisas, né, a questão da minha própria constituição cultural também, né. Tu tens um capítulo no livro A Não Violência e a Educação na América Latina, volume 4, intitulado Jaider Esbel, Assopros do Neto de Macunaíma, para pensar uma educação de não violência. Nos fale um pouquinho quem é o Macunaíma e o Jaider Esbel. Então, aí já o Jaider Esbel, ele é um artista indígena da etnia Macuxi, né, que faleceu em novembro de 2021. Ele é um artista de renome internacional, né, um dos principais artistas do cenário da arte contemporânea hoje. E o Neto de Macunaíma é uma referência, né, à história indígena Macunaíma, do povo Macuxi, e aonde o próprio Jaider Esbel, ele se apropria, né, dessa história, né, da lenda dele, da história, né, do Macunaíma, que é um deus indígena, né, um deus indígena da etnia deles, e para a construção dos seus trabalhos artísticos também, né? O Jaider, ele representava, através da sua obra, os elementos, as lendas, os ritos, os mitos do seu povo, em especial, né? E também do povo indígena de maneira geral, denunciando todas as questões que perpassam, né, o ser indígena no Brasil. E aí esse artigo, ele busca fazer uma homenagem ao artista, né, à terra também, né, de Macunaíma, que Roraima é carinhosamente chamada de terra de Macunaíma, porque a etnia indígena Macuxi é uma etnia que tem maior número de indígenas no estado, e ela foi uma das principais etnias que atuou na luta, né, contra os fazendeiros, né, que adentraram as terras indígenas. E também, através desse artigo, oferecer, por meio, né, do legado que o Jaider deixa, uma ideia para a gente estar pensando uma educação de não violência, né? Porque a gente pensa a educação a partir de referenciais ocidentais, né? Inclusive a educação que é desenvolvida nas escolas indígenas, ela é a educação escolar, né, que é desenvolvida nas terras indígenas, ela segue um modelo, um padrão branco, né, ocidental. E a gente ignora os conhecimentos dos indígenas e o que eles podem estar oferecendo, inclusive, não só para pensar a própria educação deles, mas inclusive para pensar o nosso modelo de educação no Brasil, né? Então, a ideia desse artigo é oferecer, né, na voz desse artista, possibilidades para pensar uma educação brasileira, né? Uma educação para a não violência a partir dos nossos referenciais, dos nossos elementos culturais e identitários, né? Que é um nativo nos oferecendo aí uma outra possibilidade de
de olhar e pensar o mundo, né? O Jaider, ele se apropriou desses sistemas construídos pelo branco para produzir a sua arte, né? Vender a sua arte aos brancos, inclusive, e falar da sua cultura. Eu acho assim, ó, fantástico esse momento que a gente tem de compartilhamento de saberes. Cada programa, assim, ó, é uma infinidade de aprendizado. A vida inteira eu disse Macunaíma e é Macunaíma. Então, são duas coisas diferentes, né? O Macunaíma é uma figura criada pelo Mário de Andrade, Sim, né? Que não é o deus indígena Macunaíma, que a gente chama de Macunaíma, mas que os Macuxis, eles também pronunciam Macunaímã. Então, o Mário de Andrade, quando ele escreveu o romance Macunaíma, ele traz como referência o deus indígena Macunaíma, né? No entanto, esse personagem Macunaíma, do Mário de Andrade, ele não representa o deus Macunaíma, né? Ele não tem as características desse deus, né? Macunaíma ou Macunaímã para os Macuxis, né? Mas ele nasce, o Macunaíma do Mário de Andrade, a partir de estudos feitos pelo autor, né? Que trazem, sim, a figura, né, do Macunaíma como uma referência. E aí ele se apropria, né, desse nome para fazer o seu Macunaíma. Inclusive, tem uma história, né, de uma viagem que o Mário de Andrade fez ao norte do Brasil, uma expedição que não foi uma mini expedição, né? Foram poucos dias pelo norte do Brasil, que foi nesse momento que ele conheceu a figura do Macunaíma. Nossa, que interessante. Através de uma obra que agora eu me falha a memória para saber o nome do autor, mas é um autor alemão. Depois eu posso passar, me falhou a memória o nome desse autor, que o Mário de Andrade, nessa incursão ao norte, ele teve contato com essa obra e a partir daí, então, nasceu o Macunaíma dele. Sim. Professora Ivete, cada vez mais estamos recebendo imigrantes de todos os lugares do mundo, mas com maior expressividade pessoas advindas da Venezuela. De janeiro de 2017 a março de 2022, o Brasil recebeu mais de 325 mil venezuelanos. Como você vê a situação dos imigrantes e refugiados da Venezuela em Roraima? Bom, a situação deles, eu posso falar, né, como mais especificamente em relação à educação, o cenário da educação, né, e fora isso como habitante, moradora, né, da cidade, do estado. A situação deles é uma situação ainda muito, muito delicada, né, aonde eles enfrentam vários problemas em relação principalmente à xenofobia, né? Os venezuelanos, eles são muitos na cidade. Hoje eles já são 11% da população e eles redesenharam todo o cenário, né? O cenário das ruas, o cenário das escolas, dos restaurantes, dos bares, né, de todos os espaços. No universo da educação, de maneira mais específica, eles são uma população numerosa, né? A gente tem turmas assim que quase fecham 50% de alunos venezuelanos.
As escolas, elas, em geral, não se encontram preparadas para receber esses estudantes. Gerou, né, um grande, me fugiu a palavra agora, uma superlotação das escolas estaduais e municipais, né? Boa Vista, capital, é uma das cidades que mais recebe, depois a cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com Santa Helena, né? Que é outra cidade venezuelana. Então, essas duas cidades, assim, elas tiveram seus sistemas de ensino superlotados, né? O ingresso deles é por meio de provas, né, de uma prova padrão que eles fazem, e a partir daí eles são classificados nos anos letivos, né, correspondentes aos conhecimentos que eles que eles demonstraram na avaliação. No entanto, nem sempre a nota, né, essa avaliação corresponde de fato ao ano letivo que eles estavam em seu país, o que traz também infinitos problemas, né? Outros dentro da escola. E também a questão da língua, né? Um outro fator bem complicado, porque eles falam espanhol, os brasileiros falam português, e os professores, eles não são bilíngues, né? Em grande maioria. E aí também gera, né, uma outra questão, que é a comunicação, né, e a transmissão dos conhecimentos. Professora Ivete, como a Universidade Federal de Roraima se organiza com a demanda de imigrantes advindos principalmente da Venezuela? E estendo também a pergunta para o professor Jerônimo, que é o nosso pró-reitor de graduação, como a UFSM, porque nós também possuímos refugiados aqui na UFSM, como a UFSM se organiza? Então, daí a professora Ivete começa e daí o professor Jerônimo segue. Então, a UFRR, ela, no início, quando começou a intensificação da migração venezuelana para o estado, eles já logo implementaram um projeto institucional chamado Acolher, né? E daí, nesse projeto Acolher, eles desenvolviam inúmeras ações com esses imigrantes e também auxiliando eles em abrigos, né? O quadro profissional que a universidade formava, organizavam cursos e desenvolviam em abrigos e também dentro do espaço da UFRR, né? Inclusive, eles organizaram um dos prédios da UFRR para receber esses migrantes, né, venezuelanos. Hoje eles está sendo implementado ainda, está em fase inicial, um outro projeto de extensão que é mais específico para os abrigos, né, para venezuelanos abrigados, né, e que também oferece assistência de todos os âmbitos profissionais, né. Então, todos os cursos que a UFRR tem, eles participam desse projeto institucional e prestam serviço para esses imigrantes, né, mas que estão nos abrigos, não em situação de rua, né, ou nas escolas, né. A UFRR já tinha antes, mas acabou aperfeiçoando um curso, né, no CELI, que é um curso de ensino à língua espanhola. Também trabalham com inglês, né, com a língua inglesa, mas aí com a língua espanhola eles ensinam também os venezuelanos a falarem o português, né, e quem tem interesse também ao espanhol. Então, o NUCELI dá um suporte bem grande nesse sentido.
Infelizmente, né, a UFRR, isso foi constatado por pesquisas que foram desenvolvidas pelo Acnur, que o quadro de profissionais da UFRR é muito restrito, né, muito limitado, o que não consegue dar conta, por exemplo, de um número de conferência, né, de validação dos diplomas desses imigrantes de uma forma muito ágil, né, que a gente necessitaria como sociedade, né, porque os imigrantes demoram muito para terem os seus diplomas validados, né, mas esse procedimento é feito pela UFRR, né, também. Professor Jerônimo. Bom, aqui no UFSM nós temos, foi uma construção colaborativa, né? Em 2016, final do ano de 2016, nós construímos um programa de ingresso para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, né? Então esse programa ele foi uma parceria, né, para ingresso não só nos cursos de graduação, mas também nos cursos técnicos e tecnológicos, né, da universidade. Foi construída essa resolução em parceria na época com um grupo de pesquisa e extensão que é o Migrate, e que possui dentro desse grupo a cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma das cátedras mais importantes validada pela Acnur. E a gente discutiu e depois passou unidade por unidade. O processo foi aberto pela Pró-Reitoria de Graduação e conseguimos então aprovar no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão um programa para ingresso, né? Então esse refugiado ele tem uma imigrante em situação de vulnerabilidade, ele tem uma análise simplificada da documentação por demanda, né? Os cursos indicam, hoje a gente sofreu algumas alterações na resolução, mas os cursos indicam as vagas que possuem, e é feita uma consulta à administração central sobre a capacidade de absorção dessas vagas. E nós temos também a própria estrutura do benefício socioeconômico. Uma vez que ingressa, ele também entra num outro edital para ser avaliado se ele então preenche os requisitos para ter acesso ao benefício socioeconômico, ou seja, a casa do estudante, o restaurante universitário, enfim, tudo aquilo que condiz com o benefício socioeconômico. Então nós temos hoje, né, aproximadamente 80 a 90 refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade cursando na Universidade Federal de Santa Maria, né, alguns já formados, né, pela Universidade Federal de Santa Maria. E é um processo extremamente gratificante, mas que a gente tem realmente a necessidade de um contato mais forte para a formação de redes de apoio com a prefeitura, também com questões relacionadas à saúde pública, enfim, para que também possam nos apoiar, né, em relação à boa receptividade, né? Dentro da UFSM nós temos programas de línguas, né, que são dirigidos aos estudantes refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, grupos específicos, rodas de conversa, monitorias, né? Então a gente implementou também em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e com o Migrade uma série de ações, né, que visam esse acolhimento, né, e essa recepção do refugiado imigrante em situação de vulnerabilidade que vem cursar, né, curso de graduação ou técnico dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Então é uma política que muito nos orgulha. Na época nós fomos convidados entre as universidades brasileiras, somos a única, né, do Brasil que participou de uma ação na ONU, né, em Nova York, né, promovida pela Acnur, né, e também com a organização de mais uma universidade inglesa. Então nós participamos lá no início de 2018, em janeiro, dessa atividade, né, acompanhamos o professor Burman também nessa atividade. Então a gente desde lá vem tendo essa preocupação. E um outro ponto também que a gente vem trabalhando é o que tocou a professora Ivete, a revalidação dos diplomas, né, para fazer um processo cada vez mais ágil, né? Hoje ele funciona via plataforma Carolina Bore, né, excetuando as validações de diplomas de medicina, né, porque daí tem uma prova específica que é o Revalida, né, então as universidades aderem ao Revalida, mas os demais cursos eles funcionam via Carolina Bore. Então a gente tem buscado esse diálogo
Hoje surgem outras cátedras também. Nós temos uma cátedra Migrações da Unesco também dentro da universidade, e uma série de grupos envolvidos e cátedras, e um trabalho em comunicação com a sociedade, né? Recentemente um evento organizado junto à Câmara de Vereadores, enfim, tem toda uma rede, um trabalho que eu acho que é uma construção constante. Mas a nossa conversa está muito interessante, mas nós vamos precisar, então, dar um pequeno intervalo, então, para os nossos ouvintes. Então, vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está ouvindo o programa TEMOV, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora Ivete Souza da Silva. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Ivete, como a educação básica está se organizando com a grande demanda de refugiados venezuelanos, principalmente em relação à língua? Então, antes, professora, eu só queria complementar, né, a questão anterior, que a UFRR, ela também tem acolhido, por meio do vestibular, os imigrantes venezuelanos, ofertando as vagas, né, que ficam, as vagas ociosas, né. E sobre a questão da educação básica para os imigrantes venezuelanos, o que a gente tem nas pesquisas é de que os sistemas de educação municipal e estadual, eles não possuem nenhuma política que vá ao encontro das necessidades, né, vivenciadas pelos estudantes venezuelanos. Então, todas as demandas trazidas por esses imigrantes, que são demandas em relação à língua, né, porque como eu falei anteriormente, os professores, eles não têm conhecimento da língua espanhola, né? E estão recebendo esses imigrantes, que muitos deles estão em situação de refúgio, e então, né, tem toda uma questão também emocional que está ali envolvida, né, dentro desse espaço escolar, né? Porque eu não saio da minha terra pensando conscientemente, né? Eu vou ir para o país vizinho, construir a minha vida com a minha família, né? Mas eu saio numa condição muito difícil, muito delicada, e chego nesse país, né? De uma cultura estranha, de uma língua estranha. E os sistemas estaduais e municipais, eles não construíram políticas para atender essa demanda da língua. O que se tem no Estado, e aí não sou eu que estou falando, são as pesquisas que indicam isso, inclusive da Acnur, que os cursos de língua portuguesa que são ofertados para os imigrantes venezuelanos, são cursos que são ofertados por associações, né, por associações religiosas, pela Universidade Federal de Roraima, pela Universidade Estadual de Roraima também, mas o município e o Estado não têm nenhuma política nesse sentido, e nenhuma política que pensa a questão do acolher. Professor Ivete, Roraima faz parte do bioma amazônico.
Como você percebe a questão do desmatamento desenfreado, os garimpos contaminando tudo à sua volta com mercúrio, adoecendo e matando indígenas e ribeirinhos, a pesca ilegal, levando à extinção de espécies de animais fundamentais para o equilíbrio da natureza e também para a alimentação dos povos da floresta? Como trabalhar a conscientização e a percepção de que essas questões não são um problema apenas para quem mora no norte, mas que são questões de todo mundo, porque as consequências são globais? Então, o estado de Roraima, né, ele faz parte da Amazônia Legal, né, brasileira, e embora a gente tenha o lavrado, né, Roraima seja lavrado, a gente, de uma forma mais particular, vivencia a questão do garimpo, né, no estado de Roraima. E garimpo ilegal em terras indígenas, principalmente as terras Yanomamis, aonde a gente tem presenciado né, cenas de violência extrema e, enfim, repetidamente, né? O garimpo, ele está presente no estado, não é de hoje, né? Ele teve um momento de um pouco de trégua, né? Na década de 80 teve uma leva muito grande de imigrantes, inclusive nordestinos, para trabalhar na questão do garimpo. Depois, né, o garimpo teve um pouco de trégua em relação a isso, e agora, nesses últimos 3 anos, está se agravando cada vez mais, né? Os indígenas, eles são mortos, eles são, para além, né, disso, esse movimento, ele leva doenças às comunidades indígenas também, né, adoecimentos das mais variadas nuances, né? A questão do alcoolismo muito forte, porque os garimpeiros, eles levam, né, também a questão da bebida para essas comunidades indígenas. A água dos rios, elas acabam sendo contaminadas pelo mercúrio, que é utilizado para o garimpo, e as águas são contaminadas, os peixes que a gente come são contaminados, né? Toda a natureza, né, sofre a contaminação e a degradação. Os povos indígenas, eles preservam a natureza, né? Eles preservam o espaço onde eles vivem. E eles não preservam só para eles viverem, né? Eles preservam esse espaço e sustentam o nosso oxigênio, né? Eles sustentam a viabilidade, né, da nossa existência na Terra. O extermínio deles significa o nosso extermínio também, o extermínio dos não indígenas. Porque os espaços aonde eles estão, eles são espaços, né, mais conservados, e que, se forem invadidos, vão afetar o planeta, né, a vida do planeta, a nossa vida também. A gente acha, né, que existe a questão da cultura, do direito que eles têm de se manterem isolados ou não, de conviverem ou não com os não indígenas, né, de vivenciarem a cultura dele da forma como eles quiserem, sim, mas para além disso, eles seguram a terra, como fala o Davi Copenaua, né, eles seguram o céu, aliás, né, para que a gente permaneça em condições de existência.
Professora Ivete, temos bastante coisa em comum, né, nas nossas trajetórias de pesquisa, enfim, porque eu acabei tendo uma formação também na área da arte, trabalhei com educação básica, enfim, e a partir disso depois acabei tendo contato com o direito ambiental, né, trabalhando bastante com questões ambientais, enfim. E lhe ouvindo falar é extremamente interessante, né? E como a gente, na nossa trajetória, consegue construir, consegue tecer alguns elementos, criar tessituras, né? E até quando a gente pensa, um pouco rizomático isso mesmo, né? Porque a gente vai encontrando várias situações e vai compondo, né? Então é bastante interessante. Então, você que já pesquisou educação ambiental, antropofagia, interculturalidade, arte e bordado, né? Como você faz a tessitura dessas áreas? Como você consegue amalgamar essa trajetória? Então, como eu falei no início da nossa conversa, né, sobre o meu estranhamento no norte, foi aí que eu comecei a investigar a minha própria constituição identitária, né? Sempre dialogando com os temas que eu já trabalhava, né? A questão da intercultura, a questão da antropofagia, a questão ambiental também, né? E os bordados, eles surgem nesse processo de busca identitária. E também, né, por eu estar inserida num curso de licenciatura em artes visuais, né? Porque a minha formação é pedagogia e eu atuo como professora num curso de licenciatura em artes visuais, trabalhando, né, com os estágios, as disciplinas pedagógicas do curso. O meio, né, o estar nesse meio de formação artística, né, me fez revisitar também as minhas memórias. E aí eu fui instigada, inclusive, por uma artista, né, a Lucimar Frange, eu fui resgatar a questão do bordado, que era algo presente na minha infância, né? Pela minha avó, pela minha mãe. E eu fui resgatar essa questão. E aí eu comecei a pensar no bordado como arte, né? Instigada pela Lucimar Frange, uma bordadeira também, uma artista, e também uma bordadeira. E aí eu comecei eu senti a necessidade de falar sobre a minha interculturalidade e sobre essas questões culturais que atravessavam, né, o meu estar ali. E eu comecei a manifestar isso através do bordado, através das memórias, das minhas memórias, das memórias que eu tinha aqui no Rio Grande do Sul, né, como filha dessa terra, como a Ivete, que foi, né, que cresceu lá na Mata Grande, né, que morou aqui em Santa Maria, que estudou aqui na UFSM, e aquela Ivete que estava lá no estado de Roraima, né, que se sentiu estranha no próprio país, que conheceu lá outras culturas, né, que se deparou com uma diversidade étnica indígena muito grande, e aí o elemento, né, indígena foi muito forte, tá muito presente nos meus trabalhos também, essa interculturalidade. O chimarrão, né, a nossa bebida que a gente conserva aqui como tradição originária dos povos indígenas, né, que habitavam aqui. E o meio ambiente, hoje eu posso dizer que eu tenho uma outra concepção de meio ambiente, né, daquela que eu tinha nas minhas pesquisas iniciais, né, que eu me vejo hoje muito mais parte desse meio, dessa natureza, do que eu me via antes, com certeza, né, e aí volta a questão anterior, né, da importância da preservação dos espaços naturais que os povos indígenas fazem para nossa existência, né?
agora no dia 29 de julho, teve um nono Festival Internacional de Teatro e Arte Performativas. Fale um pouquinho sobre ele. Então, esse festival, né, ele é um festival internacional, ele tem a organização geral do professor Levi Leônido da Silva, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, e ele tem o objetivo de divulgar a cultura dos diferentes países e cidades que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, tem universidades brasileiras e de outros países diversos com a língua oficial portuguesa. E eu tenho coordenado lá em Roraima, né, feito a coordenação local desse evento, buscando divulgar as questões culturais do estado de Roraima, que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas na universidade, essas questões, né, as questões culturais, identitárias, como elas perpassam a educação. Então, o nono FITAP, que aconteceu, né, agora, o mês passado, ele teve como temática, ele não foi o primeiro sobre minha organização, teve um em 2018 que eu também organizei, e esse teve como temática identidades de Roraima, tessituras em processos, né? Então, a gente buscou por meio da música, da performance e de exposição em artes visuais, apresentar um pouquinho, né, dessas identidades culturais que compõem o estado de Roraima. Nossa, que legal. E o Brasil, consequentemente, né? Porque é uma parte do Brasil, desse Brasil tão diverso, né? Que a gente vive e que a gente não se conhece, né? O suficiente, assim. Professora Ivete, aproveitando um pouco isso, a organização de um evento, essa perspectiva do contato, do envolvimento da comunidade local, enfim, como a arte pode auxiliar na construção de uma sociedade mais equânime e não violenta? A arte, né, a arte é uma das formas, né, como nós, seres humanos, falamos do nosso tempo histórico, né, e das questões políticas, econômicas, sociais, enfim, das questões que perpassam a nossa humanidade, né, num determinado tempo histórico, né? E eu acho que a arte, ela pode estar contribuindo para a construção de uma sociedade não violenta, tocando justamente nessas questões, né? Nessas questões que são questões delicadas, importantes para a sociedade num determinado tempo. E problematizando, trazendo essas questões para um cenário de problematização, de conversa, na verdade, né? Porque se a gente não conversar sobre os assuntos que nos atravessam, né? Sobre as temáticas que nos atravessam, a gente não consegue chegar, né, a gente não consegue transformar a nossa realidade, né? Então, o papel da arte está muito em denunciar também, né, aquilo que nos inquieta e, através dessa denúncia, movimentar um diálogo sobre. A arte, ela transforma vidas, né? Eu brinco constantemente e falo muito sobre a questão do teatro, né? Que é uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Por incrível que pareça, até a 5ª série eu era extremamente quieta. Hoje, extremamente falante, eu fui do 8 ao 80. Mas foi através do teatro que eu entrei aos 10, 11 anos que eu comecei a me perceber.
né? E de resolver questões de insegurança e até superar o medo de falar em público foi através do teatro. Então, tu deve ter várias histórias de situações de transformação de vida. Tu consegue lembrar de alguma situação que a arte foi um meio, um caminho de transformar uma realidade? Bom, eu acho que a arte, né, ela, como tu falou, ela transforma realidades, né? E a arte, ela é um campo de produção de conhecimento que atua, né, na questão do sensível, né, do ser humano. Então, ela é importante para qualquer espaço de atuação nossa, né? Qualquer área profissional que a gente for estar atuando, seja na medicina, seja no direito, seja na educação, vivenciar possibilidades artísticas, ela nos possibilita uma formação para o sensível, né? E essa formação para o sensível vai estar contribuindo para a nossa atuação, né? Eu acho que eu poderia dar um exemplo, né, sobre a própria como é que eu vou dizer, percepção identitária. Não percepção identitária, mas conscientização, eu acho, né? O Paulo Freire fala da construção de uma consciência crítica, né? E eu acho que a arte, eu tenho presenciado como professora do curso de artes visuais, através dos meus alunos, essa construção de uma consciência crítica através da arte. Quando, por exemplo, alunos que são de uma determinada etnia indígena, né, começam a se apropriar dos elementos da sua cultura, né, para produzir arte, e ao fazer isso, eles começam a redescobrir a sua própria cultura e a valorizá-la, né? Ou a ver ela de uma outra forma. Eu acho que esse é um exemplo também. E assim, não só dessa questão étnica, né? Mas através da arte e dessa construção, né, de uma consciência crítica, eles se perceberem como, se reencontrarem como cidadãos, sabe? Exemplos assim daí muito particulares, né, também. Acaba percebendo a si mesmo e percebendo o outro, né? Sim, casos porque a gente vive no Brasil, né, o processo histórico, né, do Brasil trabalhou para a questão da invisibilização dos povos indígenas, dos povos africanos, né, então a gente presencia muito, por exemplo, né, questões de alunos que têm uma descendência indígena, mas que não se percebem como indígenas, né? E que lá dentro, no curso, eles começam a reencontrar alguns elementos e ter viver um processo transformador, sabe? Da sua própria construção, assim. Nossa. Interessante, professora Ivete. Eu estava
Estava lembrando aqui de uma frase da Lúcia Santaella que me marcou muito, porque quando a gente trabalha a arte, trabalha o simbólico, trabalha o signo, né? Trabalha a construção desses elementos, e talvez a arte seja uma das únicas estruturas que consiga conectar tempo e espaço de uma forma muito diferenciada, né? Porque ela nos coloca um olhar sobre a realidade a partir de reflexões do passado e projeta o futuro e define territórios, né? Então ela antevê acontecimentos, né? Então, se a gente pensar em obras que foram marcantes porque anteviram determinados acontecimentos, porque de certa forma trouxeram esses elementos, então tanto a arte quanto a literatura ela tem essa capacidade forte de mostrar esses elementos todos, né? E a Lúcia Santaella dizia que o simbólico, né, o símbolo é um signo aberto quando onde a vida vive, né? Então, nos estudos da semiótica, a gente trabalha muito com essa potencialidade, né? E não tem nada mais simbólico e semiótico do que a própria arte, né? Então, acho que esses elementos, para mim, me ajudou muito na minha formação, ter passado pela arte, ter trabalhado com a arte, porque a forma de enxergar, ela traz outros potenciais, outras diferenças, né? Realmente, para o nosso ouvinte aqui, foi um aprendizado muito grande, né? Uma conversa gostosa que passou tão rápido, e é essa característica do Temove, né? É nos tirar desse lugar, fazer a gente se movimentar, fazer com que a gente tenha essa possibilidade de dialogar e de conhecer a professora Ivete aqui hoje, né? Conversando sobre o que lhe move, conversando sobre os elementos assim que lhe constituem, né? E uma última mensagem, professor Ivete, que você deixaria para os nossos ouvintes? Isso é difícil. A última mensagem, eu acho que seria um convite a esperançar, que eu quero fazer. Esse convite a esperançar, né? A esperança aí do Paulo Freire, nossa, que é um movimento, a ação. A gente tá precisando muito esperançar nesses tempos que a gente tem vivido aí, né? Tanto no cenário internacional como no cenário nacional. Então, fica, na verdade, a minha mensagem final como um convite para a gente esperançar. As primaveras que a gente aguarda, né? Então, é isso aí. Agradecemos então a participação da professora Ivete Souza da Silva. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Jerônimo Tibus e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga do CTE e amiga e colega Maria Aparecida Azolim. Obrigada, professora Ivete. Foi um privilégio contar com a tua presença aqui. E o nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta a partir das 6h da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.